aulas não é mais com o objetivo de se tornar um profissional. A grande maioria quer com o objetivo de hobby. E esse hobby tem diversos fatores. Alguns querem porque descobrem que a música desenvolve muitas coisas no cérebro, descobre que ela trabalha muitas coisas no nosso cognitivo, no nosso emocional, e aí por isso querem aprender. Outros querem aprender para conseguir tocar suas músicas favoritas, adoram música e querem conseguir tocar. Outros vêm procurar aula porque querem estimular os filhos, né? Então querem desenvolver esse gosto, essa vontade nos filhos. Outros porque querem compartilhar esse hobby com alguém que eles amam, sejam com amigos, seja às vezes com a esposa, ou a esposa com o esposo, ou às vezes com o pai, com uma mãe que toca. Então, quer compartilhar isso com outras pessoas que ele conhece que também tocam algum tipo de instrumento. Então, existem vários motivos, mas todos eles ali com uma questão de hobby, na grande maioria. E quando a gente vai aprender por hobby, aí sim é fácil, como eu expliquei para vocês, né? Não é super simples, mas é relativamente fácil. Então, por isso que é legal ir quebrando esses mitos, né? De que é tão difícil assim quanto a gente imagina. O mito também de que nós precisamos começar de criança é outro mito que também vem desse mesmo lugar do profissional, de achar que só quem é profissional consegue tá indo ali aprender a tocar. Então, se você vai se profissionalizar, é bom começar assim, vai com 10, 12 anos no máximo, você já ter contato com esse universo. Agora, se você vai aprender por hobby, você pode aprender em qualquer fase da sua vida, até mesmo na velhice. Eu já peguei alunos de 70 anos, 60 anos, com histórias lindas, que queriam vir porque já estavam numa outra fase e queriam curtir esse hobby. Outro mito que a gente ouve muito, é preciso ter talento? Não é preciso ter talento. E mais do que isso, acho até legal complementar essa ideia, né, esse mito do talento com outra informação muito importante, que inclusive eu mesma, que sou professora de piano, que já toco há um tempo, só tive acesso quando eu fui fazer faculdade de psicologia. A música, ela é uma das nossas 9 inteligências. Ou seja, ela é uma habilidade que mora dentro de todos nós. Todos nós possuímos essa inteligência. Não é algo exclusivo ou divino de algumas pessoas ou de um grupo seleto de pessoas, tá? É uma inteligência que todos nós possuímos. A grande questão é, primeiro, muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, não têm acesso. Então, se ela não teve acesso à música, se ela tem ou não essa inteligência muito desenvolvida, muito desenvolvida ela não tem, né? Porque ela não teve acesso. Mas ela pode ter uma habilidade grande nessa inteligência que talvez ela nunca descobriu. Ou ela pode também ter uma habilidade pequena ou mediana dentro dessa inteligência que ela também, se ela não procurar por aulas ou, enfim, contato com esse universo, provavelmente ela vai morrer sem saber se ela tem habilidade ou se ela não tem muita habilidade. E essa inteligência, assim como todas as inteligências, a gente possui em diversos graus. Alguns vão ter um grau maior e outros menor. Porém, todos nós possuímos essa inteligência. Então, todo mundo é capaz, tem essa capacidade de aprender música, tá? Não é exclusivo ou específico de ninguém. Inclusive, quem quiser saber o livro, tudo que fala sobre isso, é o livro das inteligências múltiplas do Gardner, e eu coloquei ele lá no meu Instagram, já fiz vídeo sobre ele. Se vocês olharem, aliás, não foi vídeo, foi post, vocês conseguem ver a referência bibliográfica direitinho. E sobre o mito também,
já aproveitando, né, de só é possível tocar quando criança, claro que eu falando não é a mesma coisa que nós vermos com os nossos olhos. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no meu Instagram, já convido vocês para me seguirem. O link do Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. Vocês vão ver lá vários alunos que começaram depois de adulto e em pouco tempo, 1 ano, já estão tocando muito bem, tá? Quando eu falo 1 ano, é tocando bem mesmo, tá, gente? Fluindo, literalmente, no piano. E eu também sou exemplo vivo disso. Eu comecei a fazer aulas com 18 para 19 anos e hoje já sou professora e dou aula. Então, para vocês verem que isso é mito. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre alguns benefícios que esse hobby pode trazer para a sua vida. E por que eu acho importante colocar os benefícios nesse vídeo? Porque se você veio assistir esse vídeo, muito provavelmente você está ali, né, em dúvida se talvez você aprende, se não aprende, se é difícil, você está meio com medo. E eu gostaria que você ponderasse todos os benefícios que essa prática pode trazer para a sua vida. E que muito provavelmente muitos deles você nem imaginava. Vou só citar alguns, em outros vídeos daqui do canal, você vai ver mais pra frente eu falando mais a fundo de cada uma dessas habilidades e como a música pode te ajudar. Então, primeira delas é a audição. Ela melhora muito a nossa capacidade de apreciar e distinguir sonoridades. Depois, a nossa coordenação motora fina, né? Que é essa capacidade ali de aperfeiçoar a nossa capacidade de mexer os dedos com destreza e habilidade. A nossa memória é outra coisa que a música trabalha muito, gente. Inclusive, quem se debruçou e já fez vários estudos sobre essa questão é a área da musicoterapia, né? E que inclusive eles usam esse conhecimento para tratar diversos tipos de demência e várias outras questões, tamanhos benefícios que a música pode trazer para a memória. O tocar piano em específico, ele trabalha muito 3 tipos de memória. A nossa memória auditiva, porque você está se atentando ali às frases que você está construindo. A nossa memória visual, porque você está visualizando o que está se formando e isso também vai construindo memórias na sua mente. Assim como a memória tátil, que aliás é uma memória que a gente trabalha super pouco, porque são poucas, né, atividades que vão trabalhar uma memória como essa. E o piano trabalha muito, porque na hora de tocar, você usa diversos tipos de formas de pressionar a tecla, e aí aos poucos a sua memória vai trabalhando a sensação de como é apertar forte, fraquinho, suave, contornando, pontuando e assim sucessivamente. Conforme a gente vai fazendo esses treinos, a sua memória tátil vai sendo ativada para você saber qual a sensação que você tem que trazer para que ela traga ali e toque como você deve tocar. Outra coisa que a música trabalha muito, a atenção, a concentração e o foco. Coisas que nós adultos normalmente super desejamos desenvolver na nossa vida. E olha que maravilha! Você sabia que é possível desenvolver isso aprendendo a tocar piano? Ou seja, você vai lá para aprender um hobby e, de quebra, ganha de presente uma atenção melhor, uma concentração muito melhor e foco, que é algo que a gente deseja tanto na vida. Só para separar essas 3 caixinhas, porque muitas vezes as pessoas colocam no mesmo balaio e são coisas diferentes e que a gente trabalha as 3 coisas na música de maneira muito intensa, tá? Atenção é eu conseguir ali puxar a minha atenção para aquilo, né? No caso, quando a gente vai tocar, você vai ter que se atentar à partitura porque é ela que vai te conduzir.
Então, você vai sendo obrigado a puxar a sua atenção para aquele papel. Então, vai trabalhar sua atenção. A concentração é você se manter focado, é a capacidade de conseguir se manter ali focado no que você está fazendo. Então, a música vai trabalhar muito isso, principalmente a longo prazo, quando a gente vai aumentando o número de páginas de partitura que você lê. Porque é mais tempo que você fica ali concentrado, sem respiro, né? Focando para conseguir tocar sem sair do ritmo. O terceiro ponto é o foco. O foco é você conseguir ali separar e dar foco para cada pedacinho, tá? Como a música trabalha isso? Quando nós estamos trabalhando com a leitura de partitura, você vai se atentar em cada pequeno pedaço para conseguir tocar. Porque você precisa focar em cada pedaço para conseguir tocar. Se você for olhar ela de maneira geral, você não vai conseguir sair do lugar. Então, nesse sentido, é outro ponto que ela consegue trabalhar o nosso foco. Vou sempre dando umas olhadinhas aqui, gente, que eu tô com uma cola para não esquecer de nada que eu separei para falar para vocês. Outra coisa que a música, o tocar piano, né, o hobby do tocar piano pode ajudar muito é na leitura, desenvolver, melhorar a nossa habilidade de leitura, principalmente de sequenciação rápida, devido ao ritmo que você está seguindo para ler aquelas bolinhas. Isso também trabalha a sua habilidade de sequenciação e leitura. Ela também trabalha a nossa agilidade de raciocínio e o nosso raciocínio lógico. Agilidade de raciocínio, pelo que eu acabei de explicar, da sequência rápida. E o raciocínio lógico, porque no decorrer do aprendizado desse universo e de tudo que envolve ele, você tem muitos conceitos, onde um vai se encadeando no outro. E conforme você vai conhecendo cada conceito e linkando esses conceitos, você vai tendo maior clareza de como esse universo como um todo funciona. E isso vai trabalhando muito a sua concatenação lógica. Porque toda vez que você for ler a partitura, você vai ter que lembrar de todos esses códigos que foram aprendidos e como você entende, decifra cada um deles e vai tocando. Então, isso vai trabalhando muito, muito a nossa capacidade de raciocínio lógico. Bom, ela trabalha, obviamente, a ambidestralidade, porque você vai tocar com as duas mãos, então ela vai trabalhar essa habilidade, desenvolver, né, quando a gente não tem, e vai também ativar diversas partes do cérebro. Vocês sabiam? A música é uma das atividades que mais trabalha o cérebro que existe. Assim como a leitura de livros, também trabalha muito o nosso cérebro. Mas a música, ela trabalha de uma maneira ainda mais intensa. Isso por quê? Porque ao tocar, você não apenas está concatenando mentalmente um monte de coisas ao ler a partitura, que já é uma linguagem, digamos, ela é até mais simples do que ler um livro, mas ela acaba sendo um pouco mais complexa por ser uma linguagem nova, quando a gente está aprendendo, né? E aí, além de você estar concatenando tudo isso, você ainda está mandando mensagem do cérebro para o motor, para mexer as duas mãos e ainda mexer um dos pés, porque nós também usamos o nosso pé direito para tocar piano. Então, assim, olha quanta coisa ali ele está trazendo de interessante para a nossa vida, principalmente para o nosso desenvolvimento cerebral. É uma das atividades mais ricas que existe, gente, para o nosso cérebro, de verdade. E isso, se vocês tiverem dúvida, perguntem para qualquer neurologista. Inclusive, hoje em dia, né, tanto no TikTok, no Instagram e outras redes, é muito comum a gente ver neurologistas e neurocientistas falando sobre os benefícios da música. Assim como musicoterapeutas que também falam muito, né,
e se debruçam estudando toda essa questão neuromusical, digamos, tá? Que é como a música influencia neurologicamente. Então, é uma atividade riquíssima para se ter como hobby. Todos nós deveríamos ter essa experiência pelo menos uma vez na vida. Isso otimizaria muito o nosso mecanismo de aprendizagem. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimo contato. A partir do momento que eu tive contato com a música, isso mudou minha vida de tal forma que foi uma das coisas que mais me motivou a não apenas, eu já trabalho há 13 anos como professora, mas a difundir mais o quanto a música tem essa potência de melhorar a nossa vida. Porque eu sei que muitas pessoas, assim como a Bruna há 20 anos atrás, não fazia ideia do quanto a música poderia mudar minha vida. E a música literalmente transformou a minha vida, em especial a minha mente. Bom, agora que eu falei já dos benefícios, né? Expliquei que não é difícil, né? Que tudo isso é um mito. Eu vou dizer 3 erros muito comuns que as pessoas cometem, adultos em especial, ao procurar por aulas de música, tá? Se você tá nessa empreitada, não desliga, ouve esses 3 erros que vão te ajudar muito nessa busca. Primeiro erro, e aí antes de falar você vai falar, Bruna, da onde você tirou esses erros? Bom, nesses 13 anos dando aula, eu já recebi muitos alunos, gente, com histórias incríveis. Histórias engraçadas, histórias emocionantes, histórias às vezes engraçadas, muito engraçadas. Então, no decorrer desse tempo ouvindo, eu fui descobrindo que várias pessoas já cometeram esses erros e vieram com feedbacks muito parecidos. Então, foi a partir disso que eu selecionei esses 3, tá? Primeiro erro. Aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vou deixar o chat aqui. Se caso, gente, quem tá online aqui comigo, vê que o sinal, qualquer coisa tá falhando, pode me avisar aqui no chat, tá bom? Tô de olho. Se vocês tiverem dúvida também, fique à vontade. Pode deixar que eu respondo. Então, primeiro erro muito comum ao procurar aulas de piano. A maioria dos adultos pensa assim, eu quero aprender piano. Vou buscar onde? Já sei. Vou para um conservatório. E aí ele vai lá para o conservatório buscar aulas de piano. Qual é o problema disso? Você vai falar, Bruna, você vai falar que conservatório é ruim? Não. Conservatório é maravilhoso, gente. Normalmente eles dão um ensino ótimo. Só tem um pequeno detalhe. O conservatório, ele é um local que o objetivo dele é oferecer aulas, né? Para realmente fazer a pessoa aprender, assim, não que você não vai aprender de verdade por hobby, você vai aprender de verdade, mas no conservatório ele vai fazer você aprender afinco todos os beabás e vírgulas do universo musical, porque o objetivo dele é te formar quase um músico, é dar uma boa introdução para alguém que vai se tornar músico. E aí toda a grade curricular do conservatório é pensada e voltada para isso. Qual é o problema disso? Existem alguns, tá? Primeiro, eles vão exigir uma certa dedicação sua que talvez você não esteja disposto a dar. Porque se você está querendo aprender por hobby, você só quer aprender ali para curtir, se divertir, tocar suas músicas favoritas, não para ficar se dedicando assim, tipo, parar a sua vida para focar nos estudos da música. E o conservatório, ele exige quase esse nível de dedicação. Segundo, o conservatório, ele tem lá o cronograma que eles seguem. Então, você vai aprender as músicas que estão no cronograma. Você vai ter que aprender e fazer um monte de exercícios, tudo que estão ali previstos que você precisa fazer. Você vai ter que fazer provas. Então, assim, ele é muito voltado para quem quer se dedicar a aprender música e não para quem quer
como um hobby. E isso vai acabar entrando em conflito com o seu objetivo. E quando gerar esse conflito, o que aconteceu, né, com alguns dos alunos que eu recebi e que me vieram com essa queixa? Eles estavam desmotivados, achavam que não tinham nascido para isso, que não iam conseguir aprender música nunca, que música é muito difícil, mas justamente porque eles estavam aprendendo com esse viés para se tornar profissional. E não com alguém que estava olhando para o objetivo dele, que é aprender por hobby. Tá? Então, é muito importante tomar cuidado com o lugar que você vai buscar para você não se desmotivar e acabar, às vezes, desistindo e não tendo acesso a algo que poderia te trazer tantos benefícios. Então, esse é o primeiro erro que alguns alunos já me relataram e pais de alunos também. Segundo erro que uns 2, 3 alunos me relataram. Professoras que estão muito acostumadas a dar aula para criança e pouco habituadas ou quase não dão aula para adultos e idosos. E aí elas acabam seguindo uma didática muito infantil. Quando eu digo infantil, é, por exemplo, tentar ensinar com dedo, com cor, com o nome da nota. Ela tenta facilitar ao máximo. E aí, com isso, ela acaba perdendo um pouco outras coisas que são interessantes de se mostrar e que ela deixa passar. Ela não mostra porque ela está querendo facilitar a sua vida. Só que ela está querendo facilitar tanto que nesse facilitar ela acaba até te desmotivando, nem trabalhando tanto assim, como eu disse, né? As questões ali, como eu disse, do cérebro, né? De atenção, concentração, leitura, raciocínio. Porque você não tem que raciocinar nada, tá tudo muito dado. E por outro lado, você também não se vê conhecendo e entendendo sobre o universo musical, porque tá tudo muito resumido e mastigado para você conseguir tocar qualquer musiquinha rápido. Então isso, no adulto, acaba desmotivando. Por incrível que pareça, gente, nós adultos, uma das coisas que nos motiva, e eu sinto isso muito com os meus alunos, e não só os adultos, também adolescentes, é conhecer a fundo o universo com alguém que te envolve nesse conhecimento, que faz você perceber a riqueza que tem por trás desse universo e tudo que ele pode te trazer de ganhos e para a sua vida. Isso também nos motiva. Isso também nos estimula a querer treinar, a querer continuar. E quando a gente facilita muito o aprendizado para um adulto, às vezes esse efeito é reverso. Ao invés de ajudar, atrapalha. Então, quando você pega uma professora que é assim muito infantil, muito lúdica, às vezes ela acaba te desmotivando, porque às vezes você quer justamente alguém que te motive, alguém que te puxe, que fale, não, você é capaz, eu vou te dar esse desafio e quero que você se desafie. Isso é gostoso para o adulto, tá? Então, tem que ponderar. Se às vezes é uma professora que está ali, não está te mostrando tanto desse universo, pode ser que você está perdendo uma fatia muito gostosa desse universo, porque ela está facilitando muito sua vida. Terceiro erro, muito, muito importante, e esse, gente, tem uma história engraçada, tá? Nesse terceiro erro, pegar uma professora que não tem o mesmo gosto musical que você e, para agregar ainda, ela tem um gosto musical muito fechado ou às vezes já uma estrutura fixa de músicas que ela usa para dar aula. Então ela dá só aquelas músicas ali e aquelas músicas que ela usa para ensinar. Qual é o problema disso? Se você está aprendendo por hobby, muito provavelmente a principal coisa que você está buscando é aprender as músicas que você gosta, aprender suas músicas favoritas. Você já deve estar sonhando com a primeira, segunda música que você quer aprender a tocar e que muito provavelmente é alguma música que você gosta. Achar alguém
que vá ter exatamente esse repertório vai ser muito difícil. O ideal é você achar uma professora que ela realmente seja aberta a deixar você participar da escolha desse repertório, que é normalmente, inclusive, como eu guio as aulas. E eu fui percebendo no decorrer dos anos o quanto isso motivava os alunos, principalmente os adultos. Para o adulto, ter a possibilidade de escolher a música que ele vai tocar é muito importante. Muito. Vocês não fazem ideia do quanto isso motiva a pessoa. Porque quando ela escolhe aquela música que ela realmente quer tocar, que ela quer se ver tocar, ela se dedica, ela se motiva, ela vai atrás, ela corre, ela faz aquilo acontecer. E isso muitas vezes ajuda demais no aprendizado. Então, é de extrema importância que a professora entenda isso. Se você buscar uma professora que ela não te dá liberdade para escolher essas músicas, muito provavelmente isso vai te desmotivar. E aí, da história engraçada, gente, vou só resumir. Uma vez teve um aluno que veio, né, e foi muito engraçado. Ele falou assim, professora, deixa eu... A primeira pergunta que ele fez, ele nem me conhecia, a primeira pergunta assim foi, professora, você usa valsa para ensinar? Aí eu falei assim, não. Mas por que você está perguntando? Você gosta de valsa? Se você gosta, a gente pode escolher algumas valsas e pegar. Ele, não, pelo amor de Deus, tudo menos valsa, eu não quero valsa. Pelo amor de Deus, professor, me dá qualquer coisa, menos valsa. Aí eu dei risada, falei, mas peraí, me explica, qual é a questão com a valsa que eu não entendi? Aí ele falou, eu tive uma professora de piano que ela era uma senhora, e ela adorava valsas, a vida dela era a valsa. E eu só aprendi valsa. Tudo que ela me dava era valsa. E eu não aguento mais valsa, eu quero tudo menos valsa. Aí eu dei muita risada. E ele não sabia, não entendia muito do assunto. Então ele falou assim, só dá para aprender com valsa? Por isso que ela me dava valsa? Eu falei, não, a gente pode aprender com qualquer música, com qualquer coisa. Pode aprender com exercício, pode aprender com a música que você quiser. Só não dá para aprender com uma música muito difícil logo de começo, mas dá para aprender com qualquer música, com qualquer estilo. Aí ele, ai, graças a Deus, então me dá qualquer coisa menos valsa. E foi muito engraçado. Depois ele foi tocando outras coisas que não era valsa. Mas, então, né, fica aí a dica da valsa, tá? Não procure alguém que só te dê valsa ou que só te dê qualquer estilo que não seja o que você está buscando. E para concluir, né, para encerrar esse papo de hoje, vou dar uma resumidinha aqui nos pontos, então, principais que são importantíssimos ali para você que é adulto e está buscando por aulas de piano, tá? Para te ajudar nessa busca. Primeira coisa que você precisa levar em consideração essas aulas que você está fazendo, esse curso, está te motivando? É muito importante você estar motivado, porque é a motivação que vai fazer você treinar, você se dedicar, e é isso que vai fazer você ter resultados. Segundo ponto muito importante para adultos, você precisa começar a ver resultados ou se sentir vendo resultados. Por quê? A criança, ao contrário do adulto, ela não tem essa necessidade tão grande de ver resultado. Ela está ali no processo, se a aula for divertida e lúdica, mesmo que ela não estiver vendo resultado, ela fica. O adulto não. O adulto, a motivação do adulto está em ver resultados, está em se ver conseguindo aquilo que ele foi buscar. Então, se você não se vê tendo resultados, mesmo que for devagar, mas que você vê resultados, você vai se desmotivar em breve. Então, é muito importante você encontrar um método que te mostre resultados rápidos, que você rapidamente já comece a se ver evoluindo. Terceiro ponto importante, os adultos, para adultos é muito importante você conhecer realmente esse universo musical. Não busque uma professora que só queira facilitar o seu tocar. Isso vai empobrecer o aprendizado. Acredita no que eu estou dizendo, tá? Busca uma professora
que ela realmente vai te ampliar o universo, que ela vai te mostrar esse novo mundo. Porque isso vai encher seus olhos, isso vai encher sua cabeça de conhecimento e vai te fazer ter vontade de aprender. E se você nunca teve isso na vida com nenhuma outra coisa, cara, ô mina, mais ainda você precisa disso. Porque essa experiência pode te trazer isso que você nunca teve e pode, inclusive, te estimular a querer aprender outras coisas, para ter vontade de aprender e conhecer coisas novas em outros sentidos que vão até além da música, tá? Conhecer o universo musical, gente, ele é apaixonante. Muita gente tem medo da teoria musical, né? Ai, teoria deve ser chato. Teoria, nossa, a teoria me lembra estudo. E não, a teoria musical, ela é gostosa, ela é envolvente. Se o professor souber te dar ela da maneira devida, você vai ver que você vai se sentir apaixonado e envolvido por esse universo. Vai ser gostoso aprender, tá? Então isso para o adulto é muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu tenho alguns alunos, e não são poucos, tá? Alguns vários, que chegam a achar mais interessante e gostoso na aula conhecer mais e entender sobre o universo musical do que o próprio ato de tocar. Depois que ele começa as aulas e começa a entender desse universo, ele acha o fato de conhecer mais sobre aquele universo, conseguir conversar com outras pessoas sobre música, mostrar que ele sabe e conhece coisas sobre esse universo, se torna mais interessante do que até mesmo o fato de tocar. Tamanha a importância disso, tá? Então, não negligenciem essa dica. Quarta dica, eu nem sei, agora eu já até me perdi, gente, mas eu acho que é essa dica, não sei se eu dei ela, vou repetir, se eu tô repetindo, perdão, gente. Busque por alguém que vá te permitir escolher o repertório que você vai tocar, porque isso vai te ajudar, tá? Que você tenha a possibilidade de escolher as músicas que você quer tocar. E alguém, claro, que vá guiar as aulas com o objetivo de hobby. Se você quer aprender por hobby, procure professores, né? Ou se você quiser, já me segue por aqui, que tem cursos online meus também, tá? Que vão surgir aqui em breve. E aí já fica ligado que é voltado para hobby. Isso é muito importante para quem está aprendendo com esse objetivo. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil e nos vemos toda sexta-feira às 8 horas da manhã, ok? Grande beijo, até semana que vem. Tchau, tchau!